Hoje a gente trouxe no Notável Podcast Mari Pitten, que vocês vão ver que ela é muito mais do que apenas doces. Olha aqui. Agora esse é o momento, tá? Porém, regado, há muito café também. E essa história a Mari traz não só a visão como empreendedora, como mãe, desafiadora e todo o resto. É um papo encantador. Então, convido vocês a verem Mari Pitten aqui no Notável Podcast. Mari, queria te agradecer a tua presença hoje aqui no Notável Podcast. Obrigada. É uma honra para mim ter uma pessoa que eu admiro, minha cliente, minha amiga. Queria que a gente começasse, na verdade, falando um pouquinho sobre a tua trajetória. Como que foi esse teu ingresso no empreendedorismo? Agradeço o convite, né? A gente se conhece há muitos e muitos anos já, né? Então, na verdade, o empreendedorismo, eu acho que ele veio num segundo momento, né? Eu acho que como para muitas pessoas, primeiro vem a paixão por uma outra coisa, né? Por algo que se identifica, assim. Então, na verdade, eu sempre gostei dessa parte de cozinha. Eu sou técnica de enfermagem, né? E atuei na área por 10 anos. E eu estava trabalhando numa unidade de saúde. Era um movimento bem diferente do que eu estava acostumada, porque antes eu trabalhei muito em área hospitalar, então uma rotina agitada e corrida, assim. E me vi num momento com mais tempo para pensar, né? E tudo mais, assim. Estava um pouco estagnada, né? E eu já tinha começado a enfermagem, tinha decidido parar e eu tava numa vibe bem mais natural, natureba, assim, e cuidando da saúde e tal, e resolvi entrar pra nutrição. E aí comecei a fazer a faculdade de nutrição, me identificava, gostava, e fui pra uma cadeira de aulas práticas, assim. E me identifiquei muito com aquilo. Com estar ali, preparar e ver o resultado com a produção. E tinha uma colega na época que a gente discutia muito sobre essa questão, assim, de tipo, mas não sei, talvez não seja estar num consultório, talvez, né, não seja isso que eu me identifique, talvez, né, por uma característica da vida, entrei para essa faculdade, mas, né, talvez não seja o que eu me veja fazendo. E aí, acabei decidindo trancar a faculdade e pesquisar algum curso na área de gastronomia. Mas eu sempre tive mais afinidade com doces, né? Era uma coisa que me dava mais prazer ao fazer do que a comida do dia a dia. Porque, né, a minha relação com a comida era mais relacionada ao dia a dia, cuidar da alimentação e tal. E aí descobri a escola na época, que até hoje em dia não existe mais, mas foi uma escola muito especial para mim, a EGAS, em Porto Alegre. E descobri o curso de confeitaria profissional. E disse pro Carlos, vou fazer esse curso. E é um curso caro, assim, até, para nós até pagar, até um pouco mais complicado do que a faculdade, porque a faculdade tu vai fazendo conforme tu pode, tudo. Mas esses cursos de gastronomia normalmente são mais carinhos, assim. Mas eu digo, não, vou encarar essa, eu vou ver qual é que é. E como personalidade minha, eu sempre tenho essa coisa muito de já colocar a mão na massa, assim. Então, eu não sou uma pessoa que... Se eu tô na produção, eu vou estar ajudando a produção. Se eu tô no café, eu vou estar ajudando. Eu não tenho muito esse perfil de ficar só na observação, né? Ou ficar só coordenando, assim. Eu tenho essa coisa de pegar junto, assim. E aí, como muitas pessoas na área de doces entram através dos brigadeiros e tudo mais. E aí, comecei a trocar ideias com as colegas. E aí, tipo, 70% da turma... né, já fazia, eu faço brigadeiro para vender, ou não sei o que e tal, e aí comecei nisso. Então, e aí, eu acho que o empreender, ele custou muito a entrar na minha ficha que, tipo, agora estou empreendendo e não... Era complementar ao teu tempo. Era complementar. Perfeito. E eu conciliei e fui descobrindo que eu sempre achei que eu não tinha habilidades manuais, né? Eu sempre dizia assim, tipo, não, a minha mãe sempre fez crochê,
né, tricô, sei lá, 500 coisas, sempre foi professora de ensino fundamental, né, então fazia Nas painéis artes. lindos, né, para as crianças e tudo mais, e eu sempre admirei aquilo e achava que eu não tinha dom para aquilo, para, né, trabalhos manuais. E me descobri tendo, né, logo em seguida eu entrei pra parte de bolos e decoração de bolos e me descobri que eu tinha talento, né, pra decoração, assim, logo foi uma coisa que me deu bastante visibilidade, muito mais do que os brigadeiros e tal, os bolos, né, os bolos decorados e tudo mais. E perdi o fio da meada. E aí, dos bolos? E aí disso, E aí, eu conciliando as duas profissões, eu comecei a juntar uma grana para poder construir uma cozinha, para poder sair da minha casa. Mas até então, durante todo esse processo, eu não tinha a ideia de que eu estava empreendendo. Uhum. Eu só sabia que eu precisava sair da minha casa, porque ela não comportava mais. Era muito estressante tu ter que, tipo, limpa pra começar a trabalhar, trabalha, limpa quando finaliza tudo. Não que a gente não faça isso no dia a dia, mas eu digo assim, porque pra mim estar no meu ambiente, eu não podia simplesmente num dia que eu estava exausta, fechar a porta, amanhã eu limpo, né? Porque era o meu ambiente de casa, então eu não tinha essa opção. E a nossa casa, eu moro, né, nessa casa até hoje, é uma casa pequena, não é, né? Então, assim, ficou inviável, né? E aí, tipo, vamos construir uma cozinha pra que tu possa fazer tuas coisas. Na época, minha mãe começou a me ajudar, a pegar junto, assim, e tal. Mas eu não tinha ideia nenhuma do que eu tava fazendo. E aí, a cozinha ficou pronta, né? A gente construiu, a minha mãe cedeu esse espaço que fica no pátio da casa dela, né? E aí, a gente construiu essa cozinha, construímos uma recepção. Isso era que ano? Isso era 2018, né? Eu fiz o curso em 2017, e aí, ao longo ali de 2017, 2018, a gente fez esse processo. E a gente fez uma recepção para que a gente construísse uma lojinha, né? Pegue leve e tal. E aí, em 2018, Natal, a gente atendeu ali. Já, eu tirei férias, porque eu ainda trabalhava na enfermagem. Eu tirei férias em dezembro para atender o Natal. A gente atendeu ali, eu não tinha nem a recepção ainda, tinha só uma mesa de vidro, que a gente, né, atendia quem ia pegar as encomendas e tudo mais e tal. E vamos lá, portão fechado, só abria para quem, né, pegava loucuragem e tal. E tudo certo. Daí, a gente começou, tipo, como é que a gente vai fazer? Né? Começamos a pensar como é que vai funcionar a lojinha. Quem estava envolvido nisso? Né? Eu, o Carlos e minha mãe. Nós três, família. Vamos comprar um balcão refrigerado. Comprou um balcão refrigerado. Vamos botar uns produtinhos pra vender aqui. E aí eu disse pro Carlos, daí tu fica aqui, a gente abre quinta, sexta, sábado, domingo. Só esses dias. Tu fica aqui. Eu, depois que chegar do serviço, fico aqui, vou produzir as coisas e eu vou conciliando as coisas. E aí, a gente começou a ter uma demanda e eu tinha as encomendas. Na época, tinha bastante bolo, sempre coisa, e começou a ficar meio apertado. Daí, entrava a madrugada trabalhando, aquela coisa toda. Não tinha tempo. Né? Trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 5. E aí, no resto do horário, eu me prendia. Sábado, freneticamente, aí domingo a gente tentava atender até um pedaço da tarde para ter um período de descanso, e até que chegou um momento que o Carlos disse assim, tu vai ter que pedir tua demissão, e eu disse, como que eu vou pedir minha demissão, né? Tipo, eu sou concursada, né, eu tenho uma coisa certa, não, eu vou te pegar hoje, nós vamos passar no RH e tu vai pedir tua demissão, não tem? Ele se pede um prazo ali pra te poder, né, comunicar a todo mundo e fazer essa transição, mas não tem jeito, Maria. E aí foi. Na época ainda era Mariana Pitten, né? Era Mariana Pitten. Eu lembro.
E aí era o meu WhatsApp, que era o WhatsApp do atendimento e de tudo mais, né? Da vida pessoal e de tudo mais, assim. E aí E aí, simplesmente, um dia o Carlos me pegou no serviço, eu fui no setor da prefeitura, tipo, eu pedi minha demissão e vamos lá. E eu acho que, assim, a questão de... E aí, a gente tocou uns 6 meses, eu, minha mãe e ele, assim, num ritmo bem difícil. Porque a gente não tinha sequer noção de organização de produção. Então, a gente fazia tudo muito pouca quantidade, porque a gente queria tudo muito fresquinho e novinho. Então, a gente passava o dia tendo que ir repondo as coisas, porque a gente fazia um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso. Aí acabava. Aí tu começava de novo, só que tu tinha outras coisas pra fazer. Então, assim, a gente trabalhava muito de manhã até meia-noite. Tinha algum exemplo de empreendedor na tua família antes? Não. O meu pai e a minha mãe, quando eu era criança ainda, nem existia a minha irmã na época, eles tiveram uma madeireira, né? Meu pai sempre foi da área da construção, né? E ele tentou empreender nessa função. E não deu certo, né? Eles não têm... não existe a veia empreendedora, assim, e tal. E aí... começou a ver que a produção começou a ver que tinha uma organização maior. E aí a gente aumentou os dias na semana, porque, né, daí a gente ficava muitos dias fechado, né? Claro, produzia encomenda. Claro. Mas, assim, a loja, assim, abrindo, né, pra tele e tudo mais, tinha poucos dias, aí começamos a aumentar. E aí, depois desses 6 meses, que o Carlos foi fazer uma consultoria. Pra gente ver se o que a gente tava precificando tava correto. Isso já era 2019. Isso, 2019. Meio ano pra frente, já correndo. Entendeu? Que daí que... não, a gente... eu preciso dar uma organizada Vamos pensar no negócio. Vamos pensar como negócio, né? E aí, a primeira coisa que ocorreu foi que nós não tínhamos Prolabore. A gente trabalhava, investia tudo no negócio, entendeu? E aí, eu e a minha mãe trabalhando freneticamente sem ganhar R$1, aquela coisa toda. Mas é pro negócio dar certo e tal. E aí, na primeira coisa que o consultor falou é, tipo... a primeira coisa que tu vai fazer é separar um salário pra cada uma delas. E elas vão ganhar um salário. E aí, agora, a partir disso, nós vamos precificar as coisas com o salário delas embutido e tudo mais. Que daí começou a cair a ficha das coisas, assim. Assim, quando tu olhou desse jeito, assim, pro negócio, como é que foi pra ti? Foi bem positivo pelo fato de, tipo, tá dando certo. Aí. Vai dar certo, né? E também pelo fato de vou começar a ser recompensada. Porque, né, tipo, afinal de contas, a gente quer evoluir na vida, né? Conquistar as coisas que a gente quer e tudo mais. Então, a gente precisa, né, do dinheiro, né? Com certeza. Então, foi legal, né? A gente teve... deu esse passo, né? E tudo mais. E aí, quando chegou perto do final do ano, em 2019, a gente começou a pensar, tipo, precisamos de uma pessoa, né? Não tá dando pra atender, pra, né, fazer tudo, assim. E aí, veio uma pessoa pra atendimento e depois veio uma pessoa pra cozinha. E aí, entramos em 2020, né? Pandemia. E a gente, não pensando no negócio, mas o negócio foi formulado para que a gente não tivesse atendimento, né, de mesa e coisa assim. Então, a gente já trabalhou com essa proposta de loja. A gente já tinha motoboy que nos prestava serviço. Então, a gente meio que saiu na frente nesse jogo aí. Então, eu digo assim que os nossos tempos áureos, assim, foram a pandemia. Apesar, né, de ter impactado muito a economia e tudo mais, eu sinto uma pena de que a gente não estava organizado como negócio, entendeu? A gente tinha a estrutura e o negócio era meio pensado para aquilo, mas nós não estávamos organizados, porque eu acho que se a gente tivesse na organização de negócio, de como a pessoa ia fazer o pedido, nossa, teria sido, eu acho, assim, um momento, assim, muito fantástico para nós como empresa, assim, sabe?
Mas a gente realmente não pensava assim como um negócio. Então, a gente atendia pelo WhatsApp, então demorava, era, sabe? Porque foi caótico, né? A pandemia, para quem estava recebendo a demanda aqui, estava, né, ociosa e que estava nervosa e tensa com toda a situação, foi bem caótico, assim, sabe? E a gente aprendeu bastante, né, nesse período, trabalhamos muito, assim, bem difícil. A gente praticamente pouco pensou em pandemia, porque a gente foi engolido pelo trabalho, assim. Perfeito. Né? Mas, ao mesmo tempo, sentimos o baque quando ela acabou. Né? Que foi... né? Quando ela acabou, as pessoas tinham a sede de estar nos ambientes. E não, eu não quero mais receber em casa, porque eu não quero mais estar em casa, né? Perfeito. Eu quero, né? Viver de novo. Fora de casa. Com toda a razão, né? Então, a gente teve uma queda bem expressiva, né? Começamos a repensar, porque daí a gente tava num outro ritmo, com uma lucratividade diferente, né? E aí a gente começou, e aí teve a queda, teve, né, essa situação. A gente foi uma época que até então é como se eu quase não tivesse competição na área, né? A gente meio que foi pioneiro nessa função de ter uma loja de doce em Gravataí, né? De ter a opção de tele de doce, sabe? Então, meio que foi uma coisa assim que eu acho que assim, a gente meio que abriu as portas. E assim. doces diferentes, não só o docinho. O docinho, exatamente. E na época não tinha o iFood ainda, né? O iFood foi meio que junto, assim, né? Nessa trajetória. Perfeito. E aí a gente sentiu, teve um impacto muito grande. Então a gente precisava sobreviver das encomendas praticamente, entendeu? Porque a tele já não era mais o que nos sustentava, né? E aí veio, na verdade, um primeiro momento de reflexão, assim, de tipo, estamos trabalhando muito, eu tô bem cansada, né? Vamos ter que reformular, sei lá, né? Acho que o nosso tempo já foi, né? Talvez o nosso tempo tenha ido, porque o nosso negócio foi pensado. E, né, parece que encaixou as coisas, assim. Talvez se não tivesse a pandemia, até eu tivesse fechado antes. Sim. Entendeu? Porque daí a loja talvez não tivesse sustentado, assim, sabe? E aí foi um momento, assim, que a gente parou e pensou muito, assim, nisso, assim, sabe? Daí a gente tinha recebido um convite pra ir pra Vila, já. Tinha recém-findado as primeiras libertações, assim, da pandemia, assim, sabe? Mas ainda tudo muito inseguro. A gente chegou até visitar o espaço da Vila ali e tudo mais, conversar com eles. E a Vila tava começando também, né? A Vila tinha sofrido um impacto muito grande, porque ela tinha, né, um espaço criado de convivência, de compartilhar momentos, e teve a pandemia, tanto que tinha um café lá dentro. A gente até chegou a prestar algum serviço para eles, fornecendo algumas coisas. Mas difícil de sobreviver, né? Quando o negócio é pensado para um negócio recém-aberto e pensado para receber as pessoas, né? E aí tu não poder receber mais. Sim. Então, difícil, né? A pessoa conseguir segurar, claro, né, esse impacto. E aí, a gente decidiu que não. Que ali não era o momento, né, e tal, que pra ali a gente não ia. Que nós íamos abrir aonde a gente tem a produção, ali na minha mãe. Vamos fazer um projeto pra cá. E a gente fez esse projeto. De mesa. De atendimento. Né? A gente chegou a fazer esse projeto, ficou lindo até. E aí a gente ficou nesse pensamento de vamos, né, nos organizar agora, né, ver um capital para que a gente possa fazer essa construção. Mas a gente ficou balançado com aquele convite, assim, sabe? Mas será? Nós aqui sozinhos? Será que lá no ambiente onde vão ter outros espaços a gente não tenha mais visibilidade, né? Não seja mais legal e tudo mais. E aí a gente chegou a entrar em contato com eles,
novamente. E eu disse, quem sabe, vamos conversar de novo, vamos ver, né? E aí eles meio que... a gente tá reformulando o espaço, vamos ver como é que a gente vai fazer e tal. Eu disse pro Carlos, acho que o nosso momento passou. E... mas com aquele pensamento também assim, será que vale a pena? Tá valendo a pena todo esse esforço, sabe? O Carlos, né, ainda trabalhando na área também dele de enfermagem, né? Ele seguiu. Exausto, segue até hoje. A pandemia também veio para mostrar que um dos dois tinha que segurar as pontas, entendeu? Porque a vida é muito imprevisível e os dois estando empreendendo, assim, a gente ficou muito inseguro, assim. E o Carlos tem um carinho pela profissão. O Carlos tem todo o perfil, assim. E apesar do cansaço, né, de ter que trabalhar em 2 empregos, eu sinto que ele é bem realizado também na área, assim. Então, não sinto como um peso, assim. No início, tu tem muito aquela coisa assim, eu tenho que sair do meu trabalho, eu tenho que sair porque eu quero me dedicar, a paixão e tal. Fazer um mundo melhor, E depois, né, tu vai caindo a realidade aos poucos. E aí, a gente até foi pra um final de semana que a gente meio que, tipo, nós vamos sair esse final de semana e nós vamos decidir o que nós vamos fazer. Se nós vamos seguir o baile... ou se acabou. Fechar as portas, deu, já era, vamos voltar. Ou se acabou, entendeu? E aí a gente foi pra um lugar onde a gente realmente ia ficar. A gente alugou um espaço onde a gente ia ficar ali, assim. A gente não ia bater perna, né? Sair pra comer. Que era como se fosse assim, um retiro reflexivo mesmo, assim. Um negócio meio... E aí, nós estávamos lá. E a gente sempre teve um vínculo, assim, de conversas, de ser clientes e trocar algumas ideias com o pessoal do Armazém Escotino, a Fê e o Léo. E eles mandaram uma mensagem, a Fê mandou uma mensagem dizendo, Mari, a gente recebeu um convite para ir para a vila e tal. Voltando, quando a gente estava indo, a Cris da vila mandou... novamente um convite. Se a gente queria conversar novamente sobre a função do espaço e tal, bem quando a gente tava nesse dilema, assim, nesse retiro. Indo pro retiro. E aí eu digo, bom, mais uma coisa pra pensar, né? E aí a Fê mandou mensagem, Maria, a gente recebeu a proposta pra ir lá pra vila e tal. E a gente acha que a gente vai topar, né? Acho que vai ser legal, tem um espaço lá, quantas pessoas para compartilhar, não sei quem e tal. E eu acho que eles sabiam que a gente tinha recebido o convite e tal. E daí eu falei pra ela, pois então, nós recebemos o convite, estamos tentando decidir e tal. Mas nos veio uma coragem, assim, de tipo, vai ter outras pessoas que a gente acha que são pessoas que a gente admira. Não estamos sozinhos, né? Tem um negócio legal, estão, né, na luta de empreender e tudo mais. E vão topar essa. Então, sei lá, sabe? Meio que pra nós foi como se fosse um sinal, assim, de tipo... Vamos dar essa cartada. Entendeu? E daí a gente, né, conversou, tipo, vamos encarar essa. Mas é a nossa última, né? Ou o negócio vai pra frente agora, engrena, ou, tipo, realmente deu, assim, né? Porque ficar nessa loucura, assim... E aí foi quando começou a obra ali, a nova etapa da Mari Pita Doceria, assim, né? De atendimento ao público. E como é que tu vê, assim, esses desafios do empreendedorismo, assim? Como é que tu analisa o empreender de fato? Eu acho que existem pessoas que nasceram para empreender. Pelas características dela? Pelas características, assim. Que a pessoa, ela vê um negócio, ela vê uma oportunidade, ela acho que consegue enxergar a evolução que pode ser aquilo. Entendeu? Uma visão. Entendeu? Ela não tem noção nenhuma, entendeu? Como é preparar um bolo, vamos supor. Entendeu? Eu não sei nada de gastronomia, eu só gosto de comer, sei lá.
Mas eu olho aquele negócio e aquilo é um potencial, entendeu? Acho que existem pessoas que nasceram com isso. E não é o meu caso, né? Eu vim por outra linha. Como eu acho que a maioria das pessoas vem. Que é tipo, necessidade. No meu caso, até não foi necessidade, né? Foi uma. Tipo, aconteceu, me identifiquei com isso. Isso é muito legal, né? Eu enxergava o meu trabalho, via meu trabalho concretizado ali. Eu me admirava, né? Achava legal. O orgulho do que tá fazendo. O feedback dos clientes, entendeu? Então, eu fui por esse caminho. Então, eu acho que empreender, pra mim, é mais desafiador e mais difícil. Né? Então, essa questão, assim, tanto de marketing, entendeu? Me expor, né? Uma coisa que já foi muito conversada entre nós. O ano era 2023, né? Tu pode fazer o que tu quiser. Menos eu. Entendeu? Aí eu tinha botado o meu nome no negócio, né? Quem é que é a cara da Mari Pitten Doceria, né? Perfeito. Então, essa coisa assim, né? Até de me expor. Eu sou uma pessoa que com o tempo eu fui cada vez ficando mais reservada em relação à minha vida, assim. E a gente tem a minha vida pessoal muito eu, Carlos, agora é a Amora. Então, tipo, a gente se curte muito essa coisa de ser mais reservado, de curtir a gente. Então, assim, essa coisa, né, tanto começando pelo marketing, assim, de exposição, que pra mim é difícil. Essa questão financeira, de como jogar. Estabilidade, né? Eu acho que uma das coisas bem importantes, assim, que a nossa geração não teve uma educação financeira, né? Zero. E uma educação empreendedora também, né? Também. Então, isso é um desafio, né, pra gente. Tu saber negociar, que são coisas que tu vai aprendendo no caminho, né? Que, até então, se eu tinha um boleto atrasado, meu Deus, aquilo era o fim do mundo. Entendeu? Como é que eu vou recuperar isso? E hoje, tipo, muitas vezes acontece. Mais um. E tu aprende que, tipo, eu vou mandar uma mensagem pra essa outra pessoa que é empreendedor. E vai me entender. E ele vai me entender e a gente vai conseguir negociar e a vida segue, entendeu? Perfeito. Sabe? E nada passa a ser tão desesperador. Né? Mas eu ainda acho bem difícil. Acho difícil conseguir pessoas que caminhem junto. Também entendo que eu me enxergo como pequeno. E a gente, quando tem um negócio pequeno, a gente também às vezes não consegue oferecer pro colaborador o que de fato essa pessoa merece, entendeu? Sabe? Porque o negócio não se sustenta com o que a gente gostaria de oferecer, entendeu? Perfeito. Não que muitas vezes, tipo... Porque eu acho que as pessoas que estão ao nosso lado, elas merecem muito ser valorizadas. Porque a Mari Pitten Doceria, ela não existiria sem essas pessoas, entendeu? Com certeza. Mas muitas vezes a gente não tem culhão, né? Não tem a sustentabilidade do negócio. Entendeu? Pra conseguir manter. Então, também acho difícil que as pessoas, tipo, eu vou abraçar a causa. Mas eu preciso ser recompensado, tu entendeu? Eu tenho uma família pra sustentar. É que nem o Prolabore lá do começo. Entendeu? Exato. Né? Ou eu tenho conquistas da vida que eu quero realizar, sabe? Então, assim, ter pessoas nessa caminhada é difícil, né? Muitas vezes a equipe é enxuta. Então, assim, se faltou um colaborador em qualquer área que for, eu vou ser o tapa-furo dessa situação, né? Então, eu não consigo, assim, é pra mim ser o quê? É pra mim ser comercial e desenvolver produtos pra Mari Pitten Doceria. Cuidar do marketing. Esse é pra ser meu papel. Hoje. Eu consigo executá-lo? Não. E ainda mãe. Né? E ainda mãe. Porque 2 dias na semana eu sou produção, né? Que eu até gosto e eu tomei essa decisão de estar mais na produção e acho que me faz super bem. Tu te realiza? Eu me realizo, eu gosto de estar com as pessoas na produção, gosto de trocar ideias do que a gente vai fazer. Não gosto de só pensar sozinha em desenvolver um produto novo. Gosto muito dessa troca.
Acho que me deixa também no momento que eu estou ali, eu tô produzindo, eu não preciso pensar nas outras coisas que estão acontecendo na volta, assim. Terapeuta. Então, acho que foi uma decisão bem assertiva, assim. Apesar de eu abrir mão de outras coisas, me faz bem, assim. Então, e me divido também com a questão do atendimento no café, né? E tudo mais. Então, a gente meio que, acho que o empreender, assim, meio que a gente vai decidindo, assim, eu vou fazendo o que dá, né? E talvez nessa escolha, né, eu vou fazendo o que dá e vou ajustando, talvez o negócio cresça num ritmo diferente, né? Talvez as pessoas, tipo, pra quem quer ser muito grande, né, e tal, talvez tenha que dar o gás. O tempo todo. Né, o tempo todo. E eu não sei, não é é claro que eu quero o meu negócio sustentável e grande, assim, nesse sentido, estabilizado, né? Com a gente tendo tempo, mas eu não imagino assim, 1000 Marianas Pitten por aí, entendeu? Sabe? Não é nunca foi o meu desejo, assim. Mas claro que eu desejo que ele cresça, né? Perfeito. Então, é isso, assim, eu acho, assim, sabe? Então, daí tu vai escolhendo as batalhas e aí o teu negócio vai crescendo de uma forma diferente, né? Talvez não como as pessoas imaginam que, né, que o negócio deva crescer. Ou muitas vezes podem achar que, tipo, essa aí já chegou onde queria e agora, né, é isso aí e tal. Então, em algum momento tu olha assim pra trás e pensa que poderia ter sido diferente, se arrepende, enfim. Eu acho que sim. Acho que principalmente ter feito um estudo do negócio antes, sabe? Ter se preparado. Ter me preparado. Eu acho que se tivesse me caído a ficha, foi uma inocência mesmo, entendeu? Sabe? Não foi uma coisa... sei lá, estamos encarando, não sei. Foi uma inocência mesmo de que não tinha noção. Indo conforme dava, sabe? E aí, de talvez, assim, tanto que, né, quando a gente foi fazer o café ali, a gente já fez, né, um plano de negócio, né, diferente. De ter feito isso lá, enquanto eu ainda tinha o meu negócio, quando eu tinha meu trabalho, entendeu? E aí ter encarado isso de uma outra forma, sabe? Tem baixado essa coisa empreendedora, assim, que custou muito tempo e desgastou bastante, né? E fez eu repensar sobre negócios várias e várias vezes. Sim. Então, eu acho que isso sim, assim, sabe? Eu teria feito diferente. Eu não sei, ou talvez talvez eu não tivesse encarado, entendeu? Porque daí eu saberia um pouco de como seria a trajetória, entendeu? Porque essa coisa assim de tipo, nadar, entendeu? E aí, eu vou morrer na praia ou até quando eu vou nadar ou eu vou chegar na ilha, tu entendeu? De ter tido talvez antes de ter o negócio, de ter conhecido outros empreendedores. Ter uma troca, entendeu? Ter uma troca pra saber, sabe? Ter uma noção. Perfeito. Entendeu? Porque é isso que eu sinto, assim, da gente. A gente foi totalmente sangue doce, inocente. Entendeu? Vou viver a mágica da confeitaria. Sabe? Meus dias serão assim, confeitando bolos. Doces. Entendeu? Doces, entendeu? Sabe? Perfeito. E aí... Não, é muito mais água salgada, assim, sendo jogada em cima de... E o suor ali. Do que realmente, assim, sabe? E como é que é pra ti empreender sendo mãe? A Mora com 9 meses. Eu nunca me imaginei mãe, né? Realmente foi aquela chave biológica que gira na mulher, assim. Então, quando muitas pessoas me dizem assim, eu não vou ser mãe. Eu digo, pode ser que tu não seja, né? Pode ser que realmente seja um desejo, né? E acho que super certo, assim, né? Se a pessoa não se identifica como mãe. Super válido. Né? Mas eu também digo assim, talvez lá nos teus 30 e alguns... Mude. Como mudou.
mudou. Né? Como foi pra mim, assim. Simplesmente, assim, virou e eu comecei a sentir esse desejo, né? E tu te preparou pra aquilo. Pra ser mãe. Tu tomou decisões pra ser mãe. Porque eu fui pega total de surpresa. E eu também nunca tive esse desejo. Assim, latente. Porque eu tinha 28 na época, né? Quando o Gael nasceu. Eu acho que assim, eu me preparei pra ser mãe, mas não pra ser mãe e empreendedora. Entendeu? Mais uma vez eu pequei aí nesse pensamento. Entendeu? Fui inocente. Fui inocente de novo. Mas como mãe, sim, sabe? E foi leve, assim, a minha gestação. O meu vínculo gestacional, assim, com a Amora, assim, ele foi leve. Claro, com o serviço foi um pouco pesado, porque a gente tem essa cobrança de tem que deixar tudo organizado antes dela nascer e tudo mais. A gente se cobra, né, 1000 vezes mais. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, e tudo mais. Mas como mãe, assim, eu acho que E eu nasci pra isso, assim. Sabe? Eu não Tu imaginaria que tu falaria isso? Não, nunca. Há 3 anos atrás? Nunca, né? Nunca. Eu achei que eu seria egoísta. Que eu teria, sei lá, sabe? Tipo, que abrir mão dessas... Teus desejos. Dos meus desejos, entendeu? Eu sou totalmente secundária na minha vida hoje, assim. Né? Hoje eu penso, tipo, nela. Eu quero estar com ela. Muda completamente. Muda completamente, assim, sabe? Eu quero participar. Se tal coisa vai ficar pendente. Azar, eu tô com ela, entendeu? Essa coisa de... a gente tinha muito, eu e o Carlos, assim, tipo, a gente encerrava o expediente, né? E aí ia pra casa conversando sobre o trabalho. Né, o que aconteceu, não sei. Hoje em dia, a gente entra dentro do carro, às vezes a gente vai começar o assunto, eu digo depois, né? Aí eu já vou conversando com ela, eu já vou, tipo, agora eu já vou me conectar com a minha filha e eu desligar. E eu não quero saber. Tu tá conseguindo desligar que nem o CLT. Sim. Tipo assim, saio do negócio, dou uma desligadinha. Isso. Custou um pouco. Ali, logo que a Amora nasceu, eu fiquei 30 dias em casa, né? Então, tipo, a gente não tem licença maternidade, né? Isso é bem difícil, né? A Amora nasceu em outubro. Eu fiquei outubro e novembro ali, né? Com ela, assim. Mas conectada com tudo que tava acontecendo, assim. Da empresa, assim, sabe? WhatsApp, né? Alguma outra coisa que não tava dando certo, né? Com o tempo, assim, foi passando os dias, o pessoal também vai tendo mais liberdade pra me chamar, pra perguntar alguma coisa, né? Então, tu vai entrando, assim, no negócio. Então, esse primeiro momento foi muito difícil. Como se eu quisesse, assim, tipo, meu Deus, eu não queria saber do trabalho. Entendeu? Eu queria estar só ali, eu não queria ter que saber. E aí, mas, né, eu tive que saber. Daí, em dezembro, eu precisei entrar, né, com tudo, porque daí vinha Natal e tudo. Então, teve esse primeiro desligamento meu e da Amora, né? Então, era difícil, Como é que foi assim. esse desligamento? Culposo, né? Claro, porque ela era bem pequenininha, né? Então, a gente tem essa coisa, assim. E eu também, depois que eu tô no trabalho também, eu também... Curte. Eu encaro aquilo, assim, sabe? Eu consigo me desligar também quando eu estou no trabalho. Eu não fico pensando nela. Perfeito. Sabe? Perfeito. Eu estou ali. Claro que às vezes, assim, quando eu tenho que trabalhar todos os domingos, quando eu tô ali no domingo, eu também fico pensando, como eu queria estar com ela. Ou tipo assim, já podia estar quase na hora de ir embora. Isso eu penso, né? Mas assim, normalmente eu me entrego ao que eu tô fazendo, assim, sabe? Eu tento não ficar, porque acho que daí tu fica sofrendo, né? Mas assim, hoje em dia, se eu pudesse dizer assim, eu estou me dedicando e sendo melhor, acho que como mãe do que como empreendedora. Era isso que eu ia te perguntar. Mas foi uma escolha. Entendeu? Assim, que eu fui aí trabalhando na minha cabeça ao longo desses meses agora. É uma mãe empreendedora, não uma empreendedora mãe. Sabe? Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo na minha cabeça ao ver ela crescendo, ao ver o quão rápido isso acontece,
sabe? E ao longo do tempo a criança vai desenvolvendo esse vínculo contigo também, que quando é pequenininho existe ali, né, nenenzinho e tal. Mas assim, aquela coisa assim do olho no olho, do eu te quero, né? Que a criança Simbiose. tá ali, assim, né? Tipo, é tu que eu quero, assim, aquela coisa assim, vem cá minha mãe, né? Então foi me deixando mais leve nesse sentido. Não, essa vai ser a minha escolha agora, né? Claro, eu tô me dedicando ao meu trabalho, né? Isso não existe, né? Não acontecer, porque a gente isso também sustenta a vida dela, né? Claro, com certeza. A gente precisa. Então, a gente precisa. Mas abrir mão de algumas batalhas, assim, no negócio, assim, né? Né? Ou alguma novidade que eu quisesse trazer, né? Alguma reformulação do negócio, alguma coisa assim. Tá acontecendo, porque a gente não para, né? Mas tá acontecendo natural. De uma forma diferente, assim, não numa entendeu? Perfeito. Não como assim, tipo, agora eu baixei a cabeça, entrei aqui na produção e esse cardápio vai sair em uma semana. Não, eu tô fazendo um cardápio de bolos novos aí, e aí, às vezes, essa semana deu pra testar, entendeu? E demos ok, essa semana testou, não demos ok, e conseguimos refazer na outra semana, entendeu? Então, dessa forma, assim, sabe? E como é que é pra ti trabalhar junto com teu marido? Porque o filho a gente leva pro trabalho de vez em quando, aquela coisa, mas como é que é trabalhar com o marido? Um cafezinho. Um cafezinho, por favor. Porque não é, não é tempo de álcool, é tempo de café. De café, né? Aí não cestamos ainda, né? Exato. Eu acho que eu e o Carlos, se eu pudesse dizer assim, uma característica nossa, a gente é resiliente como casal. E há quanto tempo vocês estão juntos pra entender essa resiliência, assim? A gente tá junto desde 2011. Quase uns 20... Mais? Não. Quase... 15 anos. Na verdade, o nosso traje, assim, eu e o Carlos... Quer que eu pare, Globes? Vocês vão conversando, eu vou passar mais um cafezinho. Tá. Beleza. Tu recarregou pouco, é isso? Isso. Tá. Não foi ainda o turbinado. A gente namorou 1 ano, eu e o Carlos, e casamos, né? Então, a gente era muito eu era muito nova. O Carlos era novo também, né? Mas eu tinha 21 anos quando eu casei. Então... Amor da vida. Foi uma coisa assim, conectou. A gente começou a ter muito um desejo de morar junto, né? De compartilhar a vida. E eu tive uma mãe que por muito tempo foi muito certinha e cética de como as coisas tinham que acontecer. E a minha mãe, tu vai casar... E nós, então nós vamos casar. O objetivo é estar junto. Entendeu? Tu dá um jeito aí de casar a gente, nós vamos ver a casa e tá tudo certo. E assim foi, assim, sabe? E daí, nossa, muito difícil, né? O primeiro ano, a gente disse pro Carlos, tipo, se a gente sobreviveu ao primeiro ano, diz que a crise é do 7, né? Eu acho que a crise é do primeiro ano, meu Deus. Se tu sobrevive ao primeiro ano de convivência com uma pessoa que tu nunca conviveu... tem chance de dar certo. E ainda mais assim, com, muito aperto financeiro, porque tu começar uma vida do zero, né? Comprar uma casa, mobiliar uma casa e tudo. Com 20 e poucos anos. Com 20 anos, entendeu? Sabe? Meu Deus. Não sei onde a gente tava com a cabeça. No amor, né? Amor. Paixão. E aí foi assim, e realmente o primeiro ano foi bem difícil, a gente teve vários desafios, mas assim, uma das coisas que nunca passou pela minha cabeça, pelo Carlos, eu sei que eu posso dizer por nós dois, vamos nos separar, entendeu? Ou não está dando certo, ou, né, fugir daqui é uma opção, sabe? Não, a gente sempre teve essa visão de que... Escolha, sabe? Escolhemos estar juntos e a gente é bem diferente, mas a gente tem muitas coisas que a gente curte junto, assim, a gente curte muito a companhia um do outro, né? A gente tem um carinho muito grande um pelo outro, assim.
Então a gente conseguiu ir amadurecendo muito esse relacionamento, assim, sabe? A gente nunca foi pessoas de bater boca, assim, não é muito da nossa personalidade, assim. No início, eu me emburrava com alguma coisa e não falava, daí depois, quando ia falar, né, dava aquela Vomitava aquela coisa. Mas, e depois fui aprendendo a falar quando já acontece pra resolver ali na hora. Perfeito. Então, a gente foi amadurecendo muito. Eu acho a gente, como casal, assim, bem maduros, assim. Acho um relacionamento bem sólido, assim. Claro que a gente já passou por, né? Os perrengues, né? Tem momentos que tu é mais marido-mulher. Tem momentos que tu é mais a tua parceria ali da vida, né? Mais pai e mãe. Mais pai e mãe. Tem momentos que daí vem aquela paixão de novo, entendeu? Alguma coisa que tu, né, admira, né? Ou que tu tá bem contigo mesmo e o casal se conecta. Então, eu acho que é cíclico, sabe? Assim, um relacionamento quem acha que vai viver uma paixão, aquela coisa assim o tempo todo, que, né? Realmente nunca vai dar certo com nenhuma pessoa, porque não é assim. É muito mais companheirismo, respeito, né? Do que qualquer outra coisa, assim. E, é claro que a gente já teve nossos desentendimentos no trabalho. A gente ainda tem, né? O Carlos fica com a parte financeira. Então, muitas vezes, eu quero uma coisa e essa coisa não é possível. E aí, às vezes, eu fico meio... né? Vai ter que ser possível. Dá um jeito, né? Então tem essas coisas sim ainda, né? Óbvio, tem coisas em relação ao dia a dia que a gente às vezes não concorda, né? O Carlos sempre respeitou muito essa coisa que o negócio é meu. Então, se eu tomar uma decisão, né? Ele vai colocar o posicionamento dele, mas tipo, a decisão é tua. Entendeu? Perfeito. Então tem essa situação. E a gente aprendeu essa questão um pouco de desligar, né, do trabalho também, que antes a gente tinha muito essa dificuldade, assim. Então, aos pouquinhos, a gente foi, né, desenvolvendo isso. Não que hoje em dia não aconteça, porque tem a Amora. Então, assim, muitas vezes o momento que a gente tem pra conversar alguma coisa do trabalho é realmente quando ela dormiu. Perfeito. Entendeu? E nós estamos em casa. Então, isso vai acontecer, assim, né? Mas não é uma coisa, assim, sacrificante, entendeu? E a gente tenta não dormir um emburrado com o outro, né? Tenta resolver. A gente tenta, antes de dormir, sentar um pouquinho, ver um pouquinho de TV. Momento de você. Um ganha um colinho, no outro dia o outro ganha um colinho, sabe? Né? Ou às vezes até mexendo no celular, mostrando uma coisa um pro outro, assim. Mas a gente tenta fazer essa nossa conexão, assim, um pouco ali no dia, assim, sabe? Perfeito. Nem que seja por alguns minutos, assim, mas tipo, eu tô aqui, ó. A tua esposa tá aqui, o teu marido tá aqui, entendeu? Claro. Então, eu acho que, assim, flui bem, assim, natural, assim. Nos falta tempo pra dedicar ao negócio em função do Carlos, né? A gente ter tido essa opção do Carlos não sair do emprego dele, né? Então, nos falta tempo, assim. Às vezes é necessário, assim. Eu fico com a Amora pela manhã, né? Até um pouquinho ali o finalzinho da manhã. Daí depois ela fica com a minha mãe. Mas tem semanas que eu disse pra ele: mãe, eu preciso que tu fique com ela o dia todo, porque eu preciso sentar com o Carlos e resolver uma coisa, né? Então, a gente vai jogando assim, conforme dá, assim. Perfeito. Tem momentos que eu preciso abrir mão de estar com ela também pra resolver o negócio, assim. E assim a gente vai, assim. E se tu pudesse, assim, falar uma coisa pra Mari, sei lá, da nossa época de colégio, a Mari com 15 anos. A Mari hoje falando alguma coisa pra Mari de 15 anos. O que tu falaria? Eu acho que Não, eu acho que assim, nessa parte de relacionamento, assim, eu acho que eu falaria, tipo, assim, tu vai achar uma pessoa, assim, porque eu acho que a gente tem muito isso quando a gente é adolescente, né? Se a gente vai ter isso, assim. Então, isso é uma parte da minha vida que eu me orgulho muito, assim. Essa questão do relacionamento, assim, sabe? Apesar dos percalços da vida, a gente decidiu um segurar a mão do outro e vamos lá, vamos encarar a vida. Porque eu acho que a gente tá numa
numa fase, assim, muito de desistência, né? Eu desisto. E, né? E tá tudo certo. Acho que as pessoas são... E acham que as pessoas são descartáveis também, né? E tudo mais. Então, isso. E eu sempre fui uma pessoa de me posicionar, assim, sabe? De ter uma postura mais... de chefe mesmo, assim, sabe? De coordenar a situação, sabe? Eu acho que eu diria assim, tipo, confia mais nisso, entendeu? Que isso é... E quando eu comecei a empreender, eu meio que me... tirei esse papel, assim, sabe? De poder, assim, de... né? Achava que precisava deixar aquilo um pouquinho de lado. De lado, assim, sabe? Hoje tu vê como uma potência tua. Eu acho. Eu acho que... E eu ainda tenho... E eu, apesar de eu ter isso na personalidade, eu acabo deixando muitas vezes de lado, assim, sabe? Porque também a gente precisa ir manejando muitas coisas, né, Mini? A gente precisa... aprender a conversar com as pessoas, aprender que isso eu não vou, né? Não vou entrar nessa, entendeu? Então, eu acabo que, né? A gente acaba sentindo que eu preciso me acalmar, né? Ter paciência pra desenvolver uma conversa, pra desenvolver um negócio, que não posso ser explosiva. Mas aí, às vezes, eu sinto que me falta um pouco, assim, essa coisa, assim, tipo, eu era mais explosiva, sabe? E em alguns momentos eu sinto que, assim, tipo, eu precisava ter sido. E não ter sido tão, sabe? Jogo de cintura, assim, sabe? Então, acho que isso que eu diria, assim, sabe? Mantenha mais a tua veia, assim... Um positivo. Poderosa. Assim, sabe? Acho que sim. Acho que é isso que eu diria, sim. E o que te faz uma mulher notável? Porque tu é? Ai, não sei, assim, eu sou uma pessoa, assim, que eu sempre tento pensar no lado da outra pessoa, assim, não sou uma pessoa egoísta. Tento ver o ser humano como um todo, assim, sabe? Tanto as pessoas que estão na minha caminhada e tudo mais, assim. Então, isso é uma coisa que eu me admiro em mim, né? Tenho um coração bom, assim, generoso, assim. E... não sei, assim, me entrego, assim, sabe? Tem uma coisa que eu digo pro Carlos, assim, que eu acho engraçado. Que eu não sou uma pessoa de preservar muito amizades, assim, tipo, ter aquela questão de convivência, assim, sabe? Não porque eu não queira, mas porque eu tenho esse meu jeito, a gente tem esse jeito de levar a vida, e eu acabo realmente, às vezes, me esquecendo, entendeu? Eu sei que as pessoas têm a vida delas, então, tipo, eu não faço uma cobrança, sabe? Tipo, tu não tá tendo tempo pra me ver, sabe? Não é uma coisa, assim, que eu faço, assim, das pessoas, assim, sabe? Porque a vida tipo, a minha vida é uma loucura. Eu fico pensando, o que os outros estão passando também, né? Então, né? Essa leveza. E eu disse pro cara, e ao mesmo tempo, eu sinto que tantas pessoas têm carinho, assim, por mim, assim, sabe? E quando eu encontro uma pessoa que, né, ou uma amiga, assim, eu tento ser quem eu sempre fui, assim, sabe? E não ter essa cobrança, tipo, a gente tem que se ver, né? Porque, né, a gente não se vê, ou que vergonha, ou essa coisa de cobrança, assim, ou tu não se importa mais comigo, assim, eu não tenho, entendeu? Isso. E aí, quando eu vejo, tipo, que legal que a gente se viu, e aí depois eu fico pensando, tipo, por que eu não encontrei essa pessoa? Por que eu não convidei ela pra ir lá em casa? Tão bom quando a gente tá junto, e não sei o quê. E aí depois tu entra de novo naquela loucura da tua vida, e aí isso vai acontecer um tempão depois de novo, assim, sabe? Mas isso é uma das coisas que eu digo por causa que eu me surpreendo, às vezes, assim, sabe? Eu sinto que tantas pessoas que eu encontro, assim, têm carinho, né? Ou, tipo, o cara diz assim, nossa... de onde é que tu conhece essa pessoa? Eu conheço de lá. Nossa, tu ficou 1000 anos conversando com ela. Tocou a vida dela de algum jeito. Né? E tal. E vocês se conectaram ali, conversaram sobre um assunto e não sei o quê. Tipo, mas vocês não têm vínculo, entendeu? Pois é. Eu sou assim, sabe? Então,
Eu acho que talvez sejam coisas que me tornem notáveis, não sei. Com certeza são. Quero te agradecer, Mari, Obrigada. por ter participado, por ter esse papo fluido de uma naturalidade tão grande, como eu acho que foi em todas as fases da tua vida. Tu trouxe essa naturalidade de lidar com tudo, assim, né? Foi um prazer gigante. Te agradeço. Obrigada.